Romanos capítulo 12, diz assim, o apóstolo Paulo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis quais seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Esse capítulo 2 de 12 de Romanos, para a gente entender ele melhor, a gente tem que voltar um pouco até no capítulo 11 e até no 9 também. Porque Paulo está dando algumas instruções para a igreja, para nós, ele que era o apóstolo dos gentios. Então, no capítulo 9 você vê Paulo expressando, ele fala bem assim: em Cristo eu digo a verdade e não minto, que eu tenho uma grande tristeza na minha alma, uma dor contínua no meu coração, por causa dos meus irmãos, porque eu mesmo poderia desejar ser separado, porque também sou judeu, da tribo de Benjamim, e da qual veio a salvação, da qual também é Cristo. Então Paulo está expressando que ele tinha uma grande tristeza, e ele vai apontar alguns erros que Israel cometeu, e porque a salvação chegou até nós que somos gentios, porque a salvação veio para os judeus, e eles rejeitaram, como até hoje os judeus não se converteram a Cristo e não aceitaram a Cristo. Então Paulo está expressando uma tristeza que ele tinha, porque ele também vai dizer no capítulo 11 que ele dá testemunhos que os judeus também, eles eram cuidadosos, eles eram zelosos pela lei. Mas Paulo vai dizer também que eles não tinham o conhecimento, mas não no conhecimento. Eles eram zelosos pela lei, mas não no conhecimento, porque eles não compreenderam aquilo. Então Paulo, ele sendo judeu, ele sentia uma tristeza, aquilo ali afligia a alma dele, por eles não compreender aquilo ali, porque eles não conheciam as escrituras, porque o próprio apóstolo Paulo vai falar no capítulo 11, que também o profeta Isaías falou, que eles tropeçaram na pedra que é Cristo, uma pedra que foi posta de esquina, que eles tropeçaram. Então os judeus, eles tinham uma arrogância, de achar que só eles mereciam Deus, e eles desprezavam até os gentios. Então Paulo, ele ficava triste com isso, porque os judeus não compreendiam isso. Mas ele também vai alertar no capítulo 11, que não é para nós se gloriar por causa disso, também por causa da queda de Israel trouxe a salvação para nós. Porque ele vai dizer assim que nós, sendo jambuzeiro bravo, fomos enxertados na boa oliveira que é Cristo, contra a lei da natureza. Imagina a redenção de Israel. Ele vai dizer porque quem sustenta a oliveira ali não é os galhos, mas sim a raiz. Porque Deus é poderoso para tornar a enxertar Israel. Então ele vai, nesse capítulo aqui, ele vai dar algumas instruções para a igreja. E ele pede para que nós apresentamos os nossos corpos em sacrifício vivo ao Senhor. E o que é a nossa vida? Um sacrifício vivo ao Senhor. Porque antigamente todo mundo, nós conhecemos a história que o homem pecava, e era levado um animal, um boi, uma ovelha. Então eles ofereciam sacrifício a Deus, O sacerdote oferecia para perdoar os pecados da humanidade. E Israel, eles tropeçaram nisso. Então a própria Bíblia diz que eles não enxergavam isso, como até hoje não enxerga, porque eles não creem em Cristo, eles rejeitaram, e a salvação veio para nós. Mas Paulo vai dar uma ilustração aqui, e ele vai dar uns conselhos para nós. Ele vai dizer que é para nós oferecermos a Deus os nossos corpos em sacrifício vivo ao Senhor.
Ele está dizendo para nós não cometermos o erro que Israel cometeu. Aí, nesse capítulo, ele vai dizer assim para nós sentir as mesmas dores do nosso irmão. A dor do nosso irmão é a nossa dor. Que nós não devemos ficar nos elogiando a nós mesmos. Então ele vai falar alguma coisa, porque o mundo tropeça nessas coisas. Então ele dá essa instrução para nós apresentarmos, para nós agradarmos a Deus. Né? É para nós experimentarmos. Se nós experimentarmos Deus, nós vamos ver qual é a vontade de Deus para conosco. A vontade de Deus para conosco, ela é boa, ela é agradável. Então, quando nós experimentamos a vontade de Deus, nós temos que ser, irmãos, um sacrifício vivo. Aonde nós formos, nós temos que ser um sacrifício vivo. Nós temos que testemunhar do Evangelho de Cristo. Então, Paulo ele traz essa ilustração, ele vai dizer isso para nós. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o nosso culto racional é um culto da mente. Israel, ele não compreendia isso. Eles tropeçaram na lei. Por quê? Porque o apóstolo Paulo vai dizer assim que eles, em vez de praticar a justiça de Deus, eles começaram a praticar a justiça deles. Eles eram observadores da lei. Eles criaram tanto costumes que, se você ler a Bíblia, se você começar a ler a Bíblia, você vai ver que tem costume na Bíblia que você pensa que é até Deus que colocou, mas não foram eles. Você vê que Deus, ele fala, o próprio Cristo, os fariseus vão falar assim para ele: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos e comem sem lavar a mão? E Jesus diz assim: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus? Por causa dos vossos costumes. Então os costumes deles eram maior do que o mandamento de Deus. Você vai ver que quando Jesus cura aquele paralítico do tanque de Betesda, a Bíblia diz que tinha 38 anos que ele estava ali. 38 anos que ele estava ali. E vocês observam que quando Jesus faz a pergunta para ele, falou assim: filho, você quer ser curado? Ele falou: eu quero, mas toda vez que o anjo movimenta as águas, que movimentava de ano em ano, desce outro primeiro do que eu, e não tem ninguém que me meta na água. E Jesus vai e cura ele. Quando Jesus cura ele, ele pega a cama e vai embora. E a Bíblia diz que era num dia de sábado. E eles observaram o seguinte: você falou: rapaz, por que você está carregando essa cama no dia de sábado? Eles não enxergaram que o cara estava curado. Tinha 38 anos que o camarada estava ali. E eles não estavam enxergando o que Jesus tinha feito. Eles não enxergaram que o cara estava andando. Você vê que Pedro, quando vai na casa de Cornélio, quando Pedro faz menção, ele só fala do que aconteceu na cruz, do sacrifício de Cristo. A Bíblia diz assim que o Espírito Santo veio e encheu todos que estavam na casa e todos foram batizados. Aí Pedro vai falar bem assim: agora eu sei que o Senhor não faz acepção de pessoa. E ele estava fazendo. E esse mundo, ele nos ensina isso. Então Israel tropeçou nessas coisas. Então, se nós não vigiarmos, se nós não oferecermos, nós não sabemos qual é a boa vontade e agradável do Senhor, nós não vamos fazer isso. Nós não vamos conseguir ser servo de Cristo fiel. Então Paulo está dizendo isso para nós não se conformar, para nós apresentarmos os nossos corpos em sacrifício vivo ao Senhor, que é o nosso culto racional, o culto da mente, um culto inteligente. Então, então toda honra, toda glória seja dada a Jesus Cristo. Então e nesse texto ele vai dizer que nós somos
Nós somos membros do corpo de Cristo. E ele vai dizer que cada membro tem a sua função, mas nenhum é menos importante do que o outro. Nenhum membro é menos importante do que o outro. E às vezes o mundo nos ensina isso. Então Paulo fala, não conformeis com esse mundo. Paulo está dizendo que nós somos uma engrenagem que funciona. Todos nós fazemos parte do corpo de Jesus Cristo. E nós somos testemunhas vivas do Senhor. Então, o sacrifício, aquelas coisas que eles apresentavam, Paulo está dizendo que é para nós apresentarmos o nosso corpo em sacrifício vivo ao Senhor. O próprio rei Davi, mesmo na época da lei, você vai ver que no Salmo 51, quando ele cai em adultério com Betseba, você vai ver ele falando bem assim, reconhecendo o erro dele, ele vai dizer para o Senhor assim, ó, se tu tivesse prazer em sacrifício, eu o daria. Porque é muito fácil matar o boi e oferecer. Se tu tivesse prazer em sacrifício, eu o daria, mas um coração aquebrantado não desprezará a Deus. Então Deus não despreza um coração quebrantado. Então nós não podemos cometer o erro. Então Paulo, ele nos ensina isso, a nós sermos unidos, a nós termos essa união em Cristo, porque nós somos membros do corpo de Cristo. Então a preocupação de Paulo é que nós cometemos o mesmo erro que os judeus cometeram. E a religiosidade hoje, infelizmente, ela é grande. Porque o camarada acha, ele adora o título da igreja dele. Ele acha que a igreja dele é a melhor. Ele não olha para Cristo. Ele está impregnado, olhando até para os costumes. Às vezes são capazes de cumprir até os costumes da sua igreja, mas não cumpre o mandamento de Jesus. Então Paulo está preocupado com isso. Para nós não se conformarmos. Para nós oferecermos um sacrifício vivo, agradável ao Senhor. Aí nós vamos alcançar testemunho. Irmãos, se você quer ser uma bênção, procura agradar o Senhor. Se você quer desfrutar das bênçãos de Deus, procura agradar o Senhor. A Bíblia diz que Caim ofereceu mais excelente sacrifício. Abel ofereceu mais excelente sacrifício do que Caim. Porque tinha uma maneira de você oferecer o sacrifício. Porque ele procedia bem. Se bem procederes, também não será aceito o seu. Deus falou para ele, Deus deu a oportunidade a ele. Por que você anda com seu semblante decaído por causa do seu irmão? Se bem procederes, também não será aceito o seu. Mas se não for, seja para ti o seu desejo. Deus sabia que ele ia matar Abel. Mas Deus queria que ele reconhecesse com o coração dele, que ele não fizesse aquilo. Deus disse assim, oferece o sacrifício certo, porque eu quero aceitar o seu sacrifício. Eu estou te dando a oportunidade, oferece. Porque se bem procederes, também será aceito o seu. Então, Deus quer que nós tenhamos comunhão. Ele não tinha mais comunhão com Caim. E isso o afastou de Deus. Então, Paulo não quer que nós tropeçamos nessas coisas. Paulo não quer que nós cometemos esse mesmo erro. Deus não quer, mas Paulo, eu estou dizendo porque Paulo está dizendo nas suas escrituras, e ele vai falando sobre essas coisas. Para nós oferecermos nossos corpos em sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Se eu canto, ele está dizendo que eu tenha dedicação do louvor. Se eu ensino, que tenha dedicação no ensino. Se eu reparto, se eu pratico a caridade, que eu tenha alegria em fazer isso. Não é um peso. Então nós temos que procurar agradar o Senhor.